No último bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o cenário da música cristã, principalmente a sua composição. Nesse último bloco, eu queria ouvir um pouco a opinião dos nossos convidados, de como eles entendem quando os cantores, a música gospel, as composições, elas seguem algumas tendências que a gente vê na música secular. Por exemplo, há muito tempo tinha o funk, daqui a pouco veio a ostentação. E aí veio um Tomzão e uma galera fez uma ostentação. Aí teve uma rocha, eu quero ver uma rocha agora, como é que é. Mas quando bomba, aí tipo tem o sertanejo universitário. Aí a gente tem uma galera que vai no sertanejo universitário. Vocês acham interessante isso? Tem gente que fala mal. Eu gosto, eu adoro. Vocês acham isso complicado, André? Poxa... Tá indo para onde o mercado vai, tem que ser para onde Deus manda, mas Deus pode mandar para onde o mercado está indo, enfim. Eu penso dessa forma, assim, o ser humano é um ser muito complexo, né? A gente precisa se alegrar, se divertir, a gente precisa disso. Então, as estratégias das igrejas, elas surgem a partir daí. E eu costumo ver sempre à luz da Bíblia. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que o rei Davi, ele adorava a Deus, né, através da música, e ele louvava a Deus. Aí depois eu estava lembrando do rei Saul. O rei Saul, quando ele foi tomado por espíritos, o que aconteceu? O rei Davi vinha e que acalmava. É o que acontece na nossa vida hoje, né? A música, ela não tem o poder de acalmar. A música não tem o poder de te entristecer. Às vezes a gente está ouvindo uma canção, a gente fala, pelo amor de Deus, tira essa canção aí que ela tá me deixando deprê. Então a música, ela tem diversas estratégias, né? Tem também os israelitas que usavam os instrumentos para advertir contra o inimigo, contra o perigo, né? Tem lá também no Novo Testamento o apóstolo Paulo, que ele instruía os cristãos a encorajar uns aos outros através da música. Então tudo que é feito com ordem, com decência, né? Com cuidado... Vale o problema é quando o cara está fazendo uma música cristã e fala, poxa, você está me deixando com deprê. Não, a grande questão, sabe qual é? Tem duas coisas importantes que eu queria falar aqui sobre isso. Primeiro, nós não somos alienados nem alienantes. O evangelho não é alienante e nós não somos alienados desse mundo. Eu falei aqui, eu até brinquei, a gente brincou aqui no intervalo, de fato eu fui funkeiro por um período, que eu não fui criado no evangelho e tal, enfim. E aí, aí venho para a igreja e tal, e... sou pastor já há 11 anos, vai fazer agora. Então o que acontece? Eu fiquei com aquela ideia xiita contra o funk não. Até que um dia eu tive numa rádio aqui do Rio, junto com o Tonzão, conheci o Tonzão, e o cara é crente, homem de Deus abençoado. Depois tivemos outro momento junto, e depois teve um evento que nós fizemos, e aí o Dieguinho, né? Um menino usado por Deus, MC Dieguinho, mandar um abraço para ele de São Gonçalo. Garoto é de Deus, Tonzão também, frutos, né? De Deus, ungido por Deus. Conheci pessoalmente, estávamos juntos, enfim, de Deus. E aí vem outra questão, que a nossa querida cantora colocou. A questão é a seguinte, a grande problemática, André, por exemplo, o Kennedy tocando sax, eu acho que não tem alguém melhor, tem? Eu não sei. Mas qual seria a diferença entre o Kennedy tocando sax e o Davi tocando a harpa? Qual seria a diferença entre o Roberto Carlos cantando e talvez um J. Neto cantando? Não estou falando comparação da questão técnica, fonográfica, se é afinado ou não afinado. Não estou falando disso. Falando o seguinte, a diferença é a seguinte, que o Kennedy tocando o sax dele, e aí eu vou tentar fazer uma analogia com o Davi, ele vai tocar plenamente nas emoções, vai acalmar, vai fazer um monte de coisa. Agora, quando o Davi, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, vai louvar ao Senhor, meu irmão, os demônios saem, os espíritos maus saem, porque há poder onde há o louvor. Deus habita no meio dos louvores. Então não é apenas a questão técnica, não pode ser jogada para o lado, mas quando alguém é ungido por Deus, está na direção de Deus, pegou uma guitarra, ou seja lá o instrumento que for, um microfone, e vai louvar ao Senhor, meu irmão, o milagre acontece, Deus opera ali extraordinariamente. E eu acredito, pastor, que tem propósito em tudo que Deus faz. Eu acho que permanece sempre os que Deus tem propósito de usar, de libertar, salvar através da vida deles, né? Então eu creio que tem muita gente aí, o Edir Macedo fez uma citação uma vez aí que deu uma polêmica danada, que ele falou que 99% ou 90% dos cantores evangélicos errou por pouco. Porque eu vou falar para vocês aqui o seguinte, não, sério, eu falo isso, que eu trabalho com música, acompanho essa galera toda aí, eu vejo assim, que tem muita gente de Deus, mas a minoria são consagrados e separados. Né? Na Bíblia a gente aprende que tem pessoas separadas. E eu creio que quem é separado, quando for na sua igreja,
o senhor vai sentir a presença de Deus. O cara não precisa falar nada. Não. Você consegue olhar para um rapaz e ver se ele é de Deus ou não. Sim. Eu acho que o André é bonito do jeito que ele é. Né? Com a mala pesada que ele tem de dólar. Com essas roupinhas, se não fosse de Deus, ele já estava no mundo. Então tudo é a direção. Estou brincando. Mas é o não, são tudo mesmo. é a direção da família, do pai, a criação. Minha mãe sempre me ensinou desde pequenininho que eu tinha que amar Jesus. Então eu acho que isso vem do berço, vem de casa. Não existe filho de pastor, não existe filho de crente, vai ser crente, não. Existe a educação dentro de casa. Ensina teu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não vai se, né? Então assim, eu creio muito nisso, que quem faz a diferença são os verdadeiros cristãos, os verdadeiros levitas, e vão permanecer somente aqueles que têm unção de Deus e que buscam Deus. Não, e também nessa parte do sucesso, vamos botar assim, porque essa palavra sucesso até assusta quando você fala ela teologicamente, mas eu vou tentar dizer, sucesso o que seria? Sucessão de fatos que operam para o fim desejado. Então, se o fim dela desejado foi gravar o CD, gravando sucesso. Ok? Já alcançou o objetivo. Agora, tem pessoas, e aí, falando, remetendo eles àquele trabalho de todos, tem pessoas que vão fazer o sucesso, e eu não sei se está fazendo com Deus, mas está fazendo sucesso, e vão se manter ali. E tem outros que não vão deixar de fazer sucesso, mas também não vão ser bem-sucedidas, talvez financeiramente. E aí, esse lado é difícil até emitir opinião, porque como é que eu vou saber disso? Como é que é esse negócio? Uma vez eu estava conversando até com o Sóstenes, que hoje é deputado, estava almoçando, aí o Sóstenes falou, rapaz, tem coisa que eu não entendo. Tem um cara que não prega nada, mas está lá pregando, tem oportunidade. E o outro, tem conteúdo e não tem oportunidade. Como é que se explica isso? Essa coisa eu não sabia explicar. Eu sei explicar um pouco sobre Explica isso. então, É a mão de Deus, cara. Quer ver? A mão de Deus. Aí eu também penso assim. Que é inexplicável, né? Acaba sendo É a mão de Deus por quê? Eu conheço um cara que não é evangélico, né? Ele se converteu há pouco tempo. Ele já vendeu 100 milhões de CDs. E na verdade, nem CDs. É época da bolacha ainda, né? 100 milhões. Michael Sullivan é meu parceiro. E ele falou assim, Custódio, a mão de Deus é tremenda. Quer ver? Uma música pode fazer a diferença na vida de um cantor. Uma única música. Entra na minha casa. Não sei cantar não, tá? Entra na minha vida. Uma música, cara. Então o cara hoje, só produz, se ele cantar Tirei o Pau no Gato, ele vai ter gente para ouvir ele. Só que tem que... Mas Deus estranha. Isso. Atirei o pau no gato. Mas eu creio assim, que Deus deu essa música para ele. Você vê o milagre na vida da família dele. Então eu creio assim, que Deus dá a essência, a porção certa, na hora certa, e para pessoas especiais. A questão do hit também, André, é bacana porque todo mundo abraça tudo. O momento agora é a sofrência, né? Que essas músicas, o cara chorando, você me deixou, você me largou. Tem cara de cantor de Tem um jeito, tem um jeito. Eu estava aqui pensando que se Mas for tem a buscar... pregação sofrência. Tenta aí. Pode fazer uma mensagem dessa aí, pastor Márcio. Eu vou pregar sobre sofrência. O Sobre camarada deserto. É sofrência. Se o cara for buscar os direitos autorais do hit, tem um crente que fez um hino aí no final dos anos 90, lembra? Eu estou desempregado, meu sapato está furado. Quer mais sofrência do que isso? Mano? O cara fez a música. Rebanhão Então, também já tinha. tinha Eu isso era também, mal né? que dava dó. Isso é sofrência. Sofrência. É nosso, isso aí é nosso. Estou querendo que o senhor em casa no chuveiro manda uma sofrência, hein? Patroa tá ali, você vigia. A preocupação de muita gente hoje, quanto a essa questão ainda mais, eu sei que está para terminar o programa, mas é quando justamente um cantor ou um adorador se vê como artista simplesmente. Isso porque eu acho que tem que ser visto como artista também. Porque tem um lado artístico disso, o lado profissional. Aquele músico vai se especializando tudo. Uma das coisas, eu não gosto nem de falar muito nisso no Antenados na geral, essa questão de valor financeiro que é pago, que é cobrado, porque eu acho que isso é muito relativo a tudo. Porque eu já vi pessoas que pagam muito e reclamam, então não paga. E já vi cantores que também já ganham muito e tipo assim, todo mundo sabe quanto ele ganha, mas não sabe quanto ele oferta. Isso também é complicado. Quer ver? Deixa eu falar um cara que eu acho fantástico, o Thales, que uma vez veio aqui. Eu não tenho tanta amizade, mas tenho um pouco de amizade com ele, mas ninguém sabe. Mas, por exemplo, a digitalização da rede gospel e a net, que é um negócio quase para 1 milhão por mês, quem paga é ele, pô. Sozinho. Ele vende CD, nada de venda de material dele vai para ele. Ele ganha com show. Né? Quando ele vai fazer palco, vai viajar o Brasil inteiro, que lota. Com venda de produto, de CD, de camisa, de DVD, ele tem ele participa de 3 ou 4 obras, e uma dessas é uma rede de televisão, que ele fala assim, não deixa cair o banco, o negócio inteiro. Mas ninguém fala isso, a gente estava até brincando antes, né? Quando é para bater, todo mundo ouve falar. Quando ajuda, ninguém ouve falar nada. Mas podia mandar uma parte aqui pra gente aqui. Ele veio aqui, ó, já está feito um apelo aqui, mas não, a gente com custódia ele ajuda a gente, isso aí ele vai embora aqui. Mas assim, eu acho bonito, porque quer ver uma coisa? Eu já vi muita gente falar mal do Custódio. Deixa eu trazer ele aqui. Já vi muito, bate muito. Mas ninguém sabe que todo ano ele faz um evento gigante de graça.
que ele pega assim, 20 cantores, ele mete e faz de graça. O cara traz 1 quilo de alimento que ele doa e faz de graça. Então assim, ouve-se muitos falar, porque é um agenciador, aí tem que falar com o escritório, tá muito artista, não sei o quê. Que diferente é, e eu vou me incluir nisso, que diferente é às vezes de uma televisão. Quem sou eu, André, para falar mal de um quanto cobra? Porque às vezes se vem alguém, o senhor já teve programa aqui, o senhor pagou ou não pagou? Teve que pagar, por quê? Porque tem que pagar o ar, tem que pagar os funcionários, tem que pagar a câmera, sustentar. Então a gente tem que entender também, é um desabafo até meu, às vezes da gente parar de falar de coisa de valor, de que vai, se paga porque tem quem pague. E quem paga é pastor e igreja. Então... André, sabe o que eu acho? Eu acho que o cara não pode se vender. Tem um cantor, amigo nosso, eu não vou citar o nome dele, porque é uma coisa assim meio pessoal. Agora, recentemente, a igreja convidou ele. Também não vou citar o nome da igreja, não. Mas a igreja fez uma proposta para ele que parece mais a porta do diabo. Entende? Ele tem que largar a vida, ele tem que largar tudo. A vida dele, a igreja dele, quase largar a mulher, quase isso. Para viver à mercê daquele líder. E para ganhar X, e para tocar não sei em quantos países, tal. Ele falou, pastor, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou porque eu vou perder a minha vida para viver em função do quê? Então, por exemplo, tem situações, eu acho que o cara vira o artista, quando ele, só o artista, vamos, porque talvez se fosse falar de artista, é aquele que pratica arte, a música é uma arte. Então, o cara que desenha é artista, aí não, o cara que, enfim, que faz a poesia, que faz, então a questão está aí. Então a questão é a seguinte, eu acho que quando o cara se vende, eu acho que quando vem a proposta, porque Satanás, ele chegou lá no monte e ele quis vender um Deus para que Jesus fosse ele. Tudo isso te daria, é só se prostrar e me adorar. Se você se prostra e me adorar, está tudo certo. Sua música vai bombar em todo lugar. Então, mais ou menos essa ideia que ele teve. E ele falou, não, vou me vender. Então, a questão até agora, o cara vive disso, por exemplo, você citou ele ali. Eu nem conhecia, ele vive disso. Então, se uma vez no ano ele vai fazer um evento e tal, isso é pessoal, problema dele. O Thales, por exemplo, as músicas dele, por exemplo, tem profundidade teológica. Mas a diferença... Tem profundidade teológica. Eu falo em se vender, né? A diferença está no seguinte, esse ano eu completei 20 anos eu falo que é um ministério, né? Eu nunca deixei de ir numa igreja por causa de dinheiro. Todos os cantores estão comigo lá, uns cobram, outros não. O Azaf é um deles que nunca cobrou para ir numa igreja. O Azaf é uma cidade, né? O pastor Bené, Ademar e outros, Cirilo, nunca cobraram para ir na igreja. Agora tem outros que trabalham comigo que estipulam um valor sim, mas se o cara falar para mim assim, eu não tenho, mas pastor, o que o senhor pode abençoar? Por isso que eu tenho 20 anos de ministério, porque eu nunca deixei de ir. Se o cara falar que falou para mim que não deixou, que eu deixei de ir, é porque no coração dele não tinha nada. Então tem gente que, o que prostituiu a música cristã no Brasil? Foi as igrejas. Porque o cara ia, chegava para Mônica, né? Chegava para a Mônica e dava um abraço, uma coxinha para ela, um suco de caju com cica. Então ela ia a primeira vez, segunda vez, terceira vez ela não foi mais, porque não tem como honrar. Eu acho que todas as pessoas merecem honra. Não, eu concordo. Conhece? Eu concordo. Conhece? Cachorro crente. Rapidinho, eu concordo. Com glória da natural. Então, eu concordo com ele. Gustavo, eu concordo com você. Mas também tem outro lado. Eu concordo contigo plenamente. Porque isso acontece mesmo. Mas tem também um lado, e a demanda tem porque a igreja faz. O líder que se coloca, né? Eu acho que eu assim concordo, mas tem sempre o outro lado. E o outro lado está aí. O outro lado também da pressão e do cara que submete a esse jugo. Eu nunca me submeti. E eu acho que eu não preciso disso. Entendeu? Então, isso é de cada um. É pessoal. É como você falou. Você então consegue trabalhar tanto com aquele quanto com o outro. E aí a igreja que vê. Então, enfim, é um consenso. Não, mas eu acho que isso separa. E eu não vou julgar um ou outro, mas um artista de um adorador. Isso. Eu acho que separa. O cara que tem que, porque se não for menos. Beleza, você é um artista e você vai ser pago pela arte que você vai desempenhar na igreja. Agora, ele tem uma lista que ele fala de Azaf, Bené. E esses caras são violentos. Eles vão. Meu irmão, eu já vi até situações que eles pagaram para poder ir. Pagaram, eu conheci. Vou lá louvar, não tem passagem desde que eu pago. Eu conheço situações desses caras. Eu não sabia, mas eu conheci uma cantora, ouvi falar sobre ela, uma cantora aí de sucesso, não vou falar o nome dela, que ela é difícil ter acesso a ela, né? Então ela cansa só em igrejas grandes, né? Estruturas. E eu fiquei sabendo essa semana que ela vai a igrejas menores, a igrejas que não tem condição de pagar, e que ela tem tipo um ministério separado, né? Você tem a sua agenda e ela falei, gente, mas que coisa linda isso, né? E isso poderia se alastrar. Tem um doido aí chamado Marquinhos Gomes, que eu trabalhei com ele muitos anos no passado, ele fazia assim, Custódio, tá fazendo o que? Nada, então vamos pega o carro e vamos na igreja, vai aparecer de surpresa. O cara apareceu de surpresa na igreja, pastor, o senhor me dá a oportunidade? A pobrezinha não vai. A Regis da Neve faz então, assim, isso. Eu julgo o cara, né? Que hoje o cara tá pedindo um cascalhinho pra ele e tal, mas porque o cara durante anos, o cara era ninja, chegava lá e ó, de surpresa e adorava a Deus sem cobrar. E muita gente não sabe da história de cada um. Eu acho que, cara, Deus vê o coração, né? A Bíblia diz o quê? Que Jesus está atrás de quê?
verdadeiros adoradores. Coração, né? Então, assim, não adianta você falar que é uma coisa e por trás ser outra. Eu acho por isso o seguinte, você não precisa falar para ninguém vender teu peito de quem você é. O fruto vai dizer. A permanência vai dizer. O tempo Aqui vai foi falar. citado, e né? você está terminando. Dado nomes aqui, de gente que fez. Tem gente grande e Deus vai falar. Está terminando o programa. Obrigado, pastores, pela presença de Amém. vocês hoje. Não vai ter hoje, então, aquele rap no final, não, né? Não. Tá Fazei bom, tudo fica para a glória de Deus. Ei, Jesus, obrigado, gente, pela presença de vocês no Antenados. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na geral. Tchau, tchau.